Boas-vindas a todos novamente para mais uma aula Pílulas de Conhecimento Excel. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade da aula 3, com a mesma planilha que nós utilizamos na aula 3. Lembrando, quem estiver assistindo essa aula somente agora, a planilha que nós iremos utilizar nessa aula está lá no comentário, o link ou a própria planilha para que você possa baixar ela e praticar, porque todas as nossas aulas você consegue praticar. Não é apenas teoria, temos muita prática também, mão na massa. Vamos lá, na aula de hoje iremos falar sobre filtro e a diferença da função soma e subtotal. Existe uma função subtotal e uma função soma. Qual é a diferença dessa função? Você já utilizou elas? Sabe para que serve? Então vamos lá? Vamos iniciar então a nossa prática. Na nossa planilha já aberta, né? Eu já baixei a minha planilha e já consegui trabalhar com algumas funções. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com a função soma, né? Então nós temos aqui a função soma. Nós aprendemos a trabalhar com a função máximo, com a função mínimo e também com a função média, certo? Hoje nós vamos falar da função soma, que é essa função que nós trabalhamos aqui embaixo, que nós utilizamos para somar todos os itens do mês de janeiro, somar todos os itens do mês de fevereiro e somar todos os itens do mês de março. Agora, nós vamos aprender uma nova função chamada subtotal. Subtotal. Olha que interessante. A função subtotal retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Então, ela retorna um subtotal de alguns valores. Vamos primeiro, então, compreender a sintaxe da função. Lembra numa aula que eu disse que nós íamos aprender sintaxe? O que é sintaxe? A forma que você deve trabalhar com a função. Onde eu devo colocar cada item? Então, toda função no Excel ela tem uma sintaxe pré-definida. Lembra os dois pontos, um ponto e vírgula? É mais ou menos assim. Se eu abrir parênteses, quando eu digito o nome da função, automaticamente ele aparece alguns itens aqui em cima. Ó. Então, média, conte números, conte valores, máximo nós já conhecemos, mínimo, média novamente, soma. Então, perceba que aqui tem diversas funções do Excel, tem um monte de função. Então, eu quero fazer o quê? Primeiro, eu vou usar a função subtotal para somar. Então, eu vou usar essa função aqui, ó, soma. Então, eu vou dar 2 cliques nela. Perceba que, então, a sintaxe mostra o nome da função, número da função, que é a 9. Então, a função 9 ela serve para somar. Percebe que eu tenho um ponto e vírgula? Ponto e vírgula para separar. Então, separação de itens dentro da sintaxe da minha função. Então, minha função é subtotal, utilizando a soma, e aí tem referência 1, referência 2. Aqui eu vou colocar os valores da soma. É como se eu digitasse soma, abrisse parênteses e iria somar os itens. Então, eu seleciono do primeiro item, que é a calça jeans, até o chinelo, da C9 até a C14, e fecho o parênteses, porque finalizou a minha função. Então, a função subtotal, ela vai somar da C9 a C14. Pronto, acabei de criar uma soma. Está dando o mesmo valor, 29.867. Vou formatar ela, né? Lembra? Vou selecionar esses 3 itens e vou formatar ela, página inicial, formatação, moeda, porque é um valor monetário. Já aprendemos isso. E aí eu vou arrastar para a lateral. Pronto. Por que eu arrastei? Eu não preciso de criar uma função de cada vez. Eu posso vir aqui na setinha, né, conforme já apresentado na aula anterior. Posso vir aqui. Quando eu trouxer em cima do quadrado, com certeza eu tenho um mais sólido e eu posso arrastar para a lateral para fazer a duplicação, ou seja, para auto-preencher a minha função. A primeira função, ela faz subtotal, que é a soma da C9 a C14. A segunda continua sendo subtotal, soma da D9 a D14. A terceira, subtotal, soma da E9 a E14. Mudou apenas a
coluna, porque como eu arrastei para lateral, muda apenas a referência da coluna, da linha, não porque eu não arrastei para baixo, certo? Tá, qual a diferença então? É o mesmo valor, mas é claro, eu pedi para somar. Mesmo usando a função subtotal, eu posso usar a função subtotal com soma, com média, com máxima, mas por que eu vou utilizar? Aí que vem a diferença entre uma função e outra. Vamos aprender mais um item antes de compreender essa diferença. Perceba que eu tenho uma setinha, uma seta na lateral de cada mês aqui, de cada item que nós chamamos de cabeçalho, né? Eu vou clicar aqui. Nós temos aqui na parte superior direita, nós temos o classificar e filtrar. Então eu tenho o item que é classificar e filtrar na edição, dentro da página inicial. Vou clicar em classificar e filtrar e vou clicar em filtro. Perceba que ele tirou o filtro do meu cabeçalho, ou seja, do meu item que contém o cabeçalho da minha planilha. Certo? Vamos inserir então o cabeçalho nessa planilha? Posso selecionar tudo, como eu posso clicar só num item, que ele vai entender que toda essa linha é um cabeçalho. Como eu posso dizer cabeçalho? Alguns podem dizer título, né? Mas cada linha dessa daqui é um título de cada dado que está sendo apresentado aqui embaixo. Vou clicar aqui, vou novamente em página inicial, edição, filtro. Vou inserir um filtro e nós vamos aprender o filtro básico já na aula de hoje. Clicando no filtro, eu tenho opções. Quando eu clico nele, eu tenho opções para filtrar alguns dados. Perceba, ó, tem todos os dados aqui embaixo. Selecionar tudo, 3.640, 3.696 até o último valor, que são os valores que estão aqui. Ok? Só que eu quero filtrar por produto. Vamos supor que eu chego agora e falo para você, quero emitir um relatório apenas das calças jeans, quero saber o total apenas da venda de calça jeans, né? No primeiro trimestre. Ou eu quero saber o total apenas de calça jeans e meia, né? Então eu posso ter um filtro e posso definir o que eu quero. Vamos fazer o seguinte, eu vou filtrar, vou clicar depois de inserir o filtro, nesse filtro aqui. E vou tirar o selecionar tudo, tá vendo? Porque aí eu tiro todas as seleções, ó, ficou tudo vazio, tá vendo? Vou clicar em vazias porque eu quero as células vazias. Mas eu não quero bermuda, então eu não vou ticar bermuda. Ah, eu quero calça jeans, vou ticar a calça jeans. Ó, perceba que eu cliquei em calça jeans e quero meia. Então eu quero esses dois itens, eu quero que apareça apenas esses dois itens. Filtre esses dados apenas calça jeans e meia. Com todos os itens ativos e os outros desativados, ou seja, aqueles que eu não quero que apareçam, eu dou OK. Olha o que aconteceu. Ele apenas me mostra calça jeans e meia. Perceba que aqui na lateral, ó, interessante, aparece o filtro e aparece um desenho de um filtro. Em vez de uma setinha, como nas outras, aparece um desenho de filtro. Por quê? Significa que essa coluna está sendo filtrada. Possui um filtro nessa coluna. E mais à frente nós vamos entender o porquê, porque eu posso filtrar mais de uma coluna, ok? Essa coluna, ela está sendo filtrada, mas a diferença entre o soma e o subtotal fica bem evidente aqui. Olha que legal. Quando eu uso filtro e uso a função soma, nesse caso aqui a minha função é soma, certo? Está somando da C9 à C14. Eu não apaguei os dados da C9 à C14, ele apenas filtrou, escondeu, ocultou os dados. Ó, 9 aqui na lateral e 13, e 15 e 16. Então, o 10, o 11 e o 12 não está aqui. E o 14 também não. Mas ele existe. Então, o que ele fez? A soma, ela mantém o valor total. Mesmo que eu esteja com filtro, ela mantém o valor total. Então, apareceria 29 mil. E não é 29 mil, 4.500 mais 4.557. Mas olha quando eu uso o subtotal, a artimanha de utilizar a função subtotal. A função subtotal, ele traz apenas aquilo que foi filtrado. Essa é a diferença da função soma e da subtotal. Na função subtotal, eu apenas vou trazer aquilo que foi filtrado. Então, quando você utilizar uma planilha e usar muito filtro, prestem atenção na função soma, média, mínimo, máximo,
Prestem sempre atenção em trabalhar com a função subtotal. A diferença é que na subtotal eu tenho que digitar a função, colocar a outra função que eu quero aqui como número, que ela mostra a tabela, né, de 9, 8, qual cada um é uma função, e aí inserir os dados que eu quero que a função 9, que é a soma, faça a somatória. Deu para entender que há uma diferença? Então, isso é a diferença entre a função soma e subtotal. Quando eu utilizo um filtro, a função soma ele não soma apenas aquilo que está sendo apresentado, e sim todo o conteúdo. Agora, a função subtotal, apenas aquilo que está sendo apresentado no filtro. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Vou retirar o filtro clicando nele. Tem duas opções: limpar filtro, ou vir aqui e selecionar tudo de novo. Ou limpar filtro, que vai dar a mesma coisa. E ele volta todos os itens da minha tabela. Ok? Terminado, essa planilha fica liberada para vocês no link do vídeo ou nos comentários. E aí vocês podem trabalhar e praticar um pouco tudo isso que a gente aprendeu até aqui na aula 4. Próxima aula teremos mais conteúdo e espero aí que vocês estejam gostando. Comentem, tá? Coloquem aí o que vocês querem aprender, que durante o percurso do desenvolvimento dos nossos treinamentos, tá? Eu estarei aí sempre inserindo novos conteúdos para vocês. Então, o que vocês quiserem aprender de forma simples, fácil, num linguajar didático, num linguajar simples, para que todos possam compreender, põe aí no comentário aí, compartilha aí, me ajuda divulgando aí todo esse conteúdo que é totalmente gratuito para você. Muito obrigado e até a próxima!